Olá, turma, tudo bem com vocês? Então tá bom. Eu vou gravar aqui uma aulinha hoje sobre célula e suas organelas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui, professora Camila de Biologia, vou compartilhar aqui, ó, com vocês. Ah lá, eu acho que vocês já estão me vendo no cantinho. E eu estou compartilhando aqui a tela com vocês. Então, o assunto é esse, ó, citoplasma e suas estruturas, tá? Eu tenho o costume de colocar uma frase aqui para você ler, para você refletir. Então, vamos começar aqui identificando a célula, certo? Então, aqui nós temos uma célula, ó, eu sempre vou usar o meu mouse aqui. Nós temos aqui uma célula animal e temos aqui no cantinho uma célula vegetal para ser comparada, tá bom? E essas estruturas aqui dentro da célula é o que a gente chama de organelas, tá? Então, ela tem. Quais são as três partes de uma célula? Vamos lá. Membrana plasmática, o citoplasma, que é o meio dela, onde encontram-se as organelas, e o núcleo, que protege o DNA, tá bom? Então vamos lá. Meu computador está um pouquinho lento, espero que vocês tenham paciência, tá bom? Olha aqui, ó. Quais são então as partes, né, dentro do citoplasma da célula, quais são as suas partes? Então, ele é dividido em duas partes, a fração líquida e a parte sólida. Lembrando que, ó, se eu dividir essa palavra no meio e dar o significado a essa palavra, plasma significa líquido e citocélula. Então, na parte líquida da célula, que é o meio da célula, a gente chama também de citosol, encontramos água, muita quantidade de água, proteínas, sais minerais, vitaminas, gorduras, tá bom? E no meio do citoplasma nós também encontramos as partes sólidas dessa célula. E lembrando que as organelas, elas se encontram, a maioria delas se encontram em células eucariontes, tá? Então, nós temos aqui as organelas e o citoesqueleto da célula. Vamos ver o que é o citoesqueleto? Mas antes de ver as organelas e o citoesqueleto, nós vamos relembrar aqui o que é célula eucarionte e o que é célula procarionte, tá? Então, aqui, ó, célula procarionte são os seres vivos pertencentes ao reino Monera, que são as bactérias. Pró significa lá primitivo e carionte, carioteca, ou seja, ausência de núcleo para proteger esse DNA aqui, tá bom? E também nas células procariontes, que são os reinos, os seres vivos pertencentes ao reino Monera, elas são encontradas pouquíssimas organelas, ou às vezes só um tipo de organela, que é o ribossomo. Sendo que nas outras células aqui que a gente viu, ó, célula animal e célula vegetal, a gente encontra a maioria das organelas que a gente conhece, tá? Então, célula eucarionte, olha lá. Eucarionte significa possuir, ter consigo mesmo. Então, tem um núcleo com o DNA dentro. O núcleo que protege o DNA dentro, tá bom? E aqui as organelas existentes, a maioria das organelas existem tanto em célula animal quanto em vegetal, que é um exemplo de célula eucarionte. Então, vamos lá. Próximo slide. Vamos então falar agora do que tem dentro do citoplasma da célula. Então, a gente encontra o tal do citoesqueleto,
O citoesqueleto, ele tem a função de sustentar a célula, de dar uma rigidez a essa célula, para que ela não fique deformada, para que ela não se rompa, tá? E o que que faz, o que que forma essa rigidez dentro da célula? São esses tubinhos aqui, ó, ocos, que são feitos de proteína, tá bom? E a função dele é manter a rigidez da célula. Então, aqui nós estamos olhando uma imagem com a parte de cima da célula, a membrana e a parte de dentro da célula e a outra parte de baixo da célula, a membrana. Então, é como se eu tivesse feito um corte na membrana, tá? Na célula. E eu consigo ver a parte de fora, o meio e a parte de baixo, tá bom? E aqui tem um exemplo de uma organela mitocôndria. Essas bolinhas aqui, ó, são ribossomos, tá? E aí o encontro deles a gente chama de polissomos, tá? E os filamentos aqui de proteína deixam essa célula rígida. Inclusive, essa rigidez, ela é importante para que a célula não se rompa quando tem um acúmulo de água, um excesso de gordura, tá? Então ela consegue se expandir. E no caso das células do coração, né, células musculares, que elas podem contrair e relaxar, contrair, esse citoesqueleto ajuda nessa movimentação e também para que ela consiga se esticar e contrair ao máximo. Vamos continuar? Quais são, então, as organelas? O que é, na verdade, organela? São estruturas muito pequenininhas que ficam dentro da célula e cada uma delas tem uma função específica, onde todas trabalhando juntas vão fazer com que a célula funcione, a do lado também, do outro lado, e assim o órgão inteirinho vai funcionar de forma sincronizada, tá bom? Vamos começar pela primeira organela, muito conhecida e com esse formato de cupcake. Olha lá, hein? Isso daí não vai te deixar esquecer, não. Viu numa questão aí de vestibular, viu num exercício, uma organela com formato de cupcake, só pode ser o ribossomo, tá? Qual a função dele? Produzir proteínas para que a célula se fique reestruturada. Essas proteínas servem para formar células musculares, ela serve para várias proteínas juntas formam algumas substâncias importantes que serão usadas em outros órgãos, tá? E essas proteínas também vão formar novos DNAs, então quando células nascem, também precisam de proteína. Como é que funciona? Então vamos lá, ó. O nosso DNA tem uma cópia que é chamado de RNA, tá? E aí, essa fita aqui, ela vai passar por dentro dessa organela. Quando ela passa por dentro dessa organela aqui, ó, de cupcake, ela já tem uma outra fita sendo formada para encaixar os pedacinhos de moléculas exatamente na posição correta, que a gente dá letras, por exemplo, U com A, C com G, então é sempre nessa sequência, U com A, C com G, A com T, então tem uma regrinha aí, que esse assunto vocês vão ver com muito mais detalhes na aula de genética, tá bom? Na aula de nucleotídeos e tudo mais, tá bom? Mas aqui o que interessa é que dentro do ribossomo tem essa sequência aqui de letrinhas que são pedacinhos do RNA, que é uma cópia do DNA. Então ele prepara essa cópia, onde vai ser transferida e passada por dentro do ribossomo. E dentro do ribossomo tem esses filamentos aqui que já tem uma sequência para se encaixar direitinho. As moléculas se encaixarem são atraídas, tá?
na posição certa, que a gente chama de U com A, C com G, A com T. Lembra? Uracila, adenina, timina, citosina, guanina. Então, adenina com timina, citosina com guanina, uracila com adenina. Então, é assim. Só que na outra extremidade dessa estrutura aqui, existem essas estruturas menores, essas moléculas menores, representadas de verde, que são aminoácidos, que são as menores moléculas de uma proteína que a gente comeu, que a gente adquiriu no nosso almoço, na nossa janta. Então, eu como carne animal, carne vermelha, carne branca, eu estou ingerindo proteína. Aí ela vai ser digerida, vai ser desmontada, o alimento vai se transformar em líquido, e nesse líquido tem umas moléculas chamadas aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão se unir e vão se unir a essa extremidade aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 5 aminoácidos, que a gente também dá nome. E aí, esses 5 aminoácidos vai se ligar aqui, que vai se ligar aqui, e a fita vai correndo, e essa outra fita que vai se formando, vai saindo daqui de dentro, ó, e vai formando uma proteína, tá bom? Nós temos na espécie humana 23 tipos de aminoácidos que vão se combinar em números diferentes, em ordens diferentes e tipos diferentes. Por exemplo, aqui está o metil, prol, val, nessa sequência formou uma proteína. Se esse trocar de lugar com esse, já é outra proteína. Ou se aqui tiver só 1, 2 e 3, já é uma outra proteína. Então, a gente tem 23 tipos diferentes dessas bolinhas verdes, que são aminoácidos, e eles vão se juntar de maneiras diferentes, formando proteínas diferentes, tá bom? Proteína muscular, proteína vai ser aproveitada para funcionamento de neurônio, para fabricar proteína para fabricar alguns tipos de substâncias, enzimas, hormônios, etc. Tá? Essa daqui, ó, já é uma proteína de um aminoácido só, tá bom? Poderia ser dois aqui, por exemplo, o pró e o arg aqui, tá bom? E aí, assim, essas fitas aqui, elas vão passando e vão saindo de dentro do ribossomo e vai se desprendendo, ó, ficando na célula, só que em outro lugarzinho onde vai ser armazenado, no retículo endoplasmático liso para depois ser armazenado no Golgi, tá bom? Então vamos seguir em frente. Ai, desculpa, me deu soluço. Então aqui, ó, se for... Desculpa, pessoal, querendo espirrar aqui, não consegui. Então vamos lá. Se você olhar a célula inteira aqui, você ao redor do núcleo estão o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. E logo aqui na frente do liso tem o complexo de Golgi, que depois eu falo a função dele, mas ele tem que estar sempre aqui pertinho. Eles têm a função, ó, é o conjunto de canaizinhos que produz e armazena substâncias importantes para a célula, tá? Síntese significa produzir, sintetizar, tá? Então, vamos seguir em frente aqui, ó, já que você viu a posição. O retículo endoplasmático rugoso, deixa eu voltar aqui, é esse daqui, cheio de bolinhas, e essas bolinhas são chamadas de ribossomos, que produzem o que mesmo? Proteína. E o liso tá aqui, ele é chamado de liso porque ele não tem ribossomos, ele tem a função de transportar o que foi produzido e o que circulou aqui dentro, armazenar e depois soltar por esses buraquinhos para dentro do complexo de Golgi, tá bom? Alguma substância importante, normalmente a base de proteína. Vamos lá ver cada um deles então. Retículo endoplasmático rugoso é aquele que produz proteína, porque ele tem as bolinhas de ribossomos, e são elas que produzem proteínas. Depois vai caminhando, 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 e vai entrando aqui no retículo endoplasmático liso,
que vai guardar, transportar para a outra organela, que é o complexo de Golgi. Mas ele sozinho também tem uma função, ó. Produzir e transportar gorduras e enzimas que destroem, que degradam substâncias tóxicas que eventualmente pode entrar no nosso corpo. Então vamos lá, excesso de medicamento, veneno de algum outro animal, alguma substância química que a gente tomou sem querer, ou que inalou, fumaça, substâncias mais sólidas que são ingeridas através de cigarro, por exemplo, a nicotina, tá bom? Ou drogas mesmo, tá? Drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack, bebida alcoólica, substâncias que são estranhas. Então, aí ela vai produzir enzima para degradar essas substâncias estranhas. Agora vamos seguir em frente, vamos ver o complexo de Golgi aqui, ó. Ele é um amontoado, vários pacotes que vão armazenar as substâncias produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. E depois ele vai soltando essas bolinhas aqui, que a gente chama de vesícula, para o lado de fora da célula. Para se a célula do lado precisar daquela substância, ou se um outro órgão esteja precisando daquela substância, aí cai no sangue, do sangue vai para outro órgão, tá bom? Então, ele vai absorvendo e eliminando vesículas digestivas, que são, que a gente chama ali de lisossomos, né? Que tem as substâncias que vão degradar, digerir ou que vão ser usadas em outro órgão. Tá? Hormônios. Agora tem uma curiosidade, tá vendo essa célula aqui, ó? É um espermatozoide. Na pontinha da cabeça do espermatozoide tem uma estrutura chamada de acrossomo, que na verdade é uma bolsinha cheia de complexo de Golgi que armazena enzima que na hora que ele vai entrar no óvulo, ele aperta, essa enzima ela é solta e consegue abrir, desfazer a parede do óvulo e ele entra dentro do óvulo. E ocorre a fecundação, o encontro do DNA masculino com o DNA feminino para formar uma célula embrionária e que vai se desenvolver e gerar um descendente. Isso é uma curiosidade, tá? Então, só lembrando aqui, ó, olha onde fica o complexo de Golgi aqui, ó, bem pertinho da membrana plasmática, porque as vesículas vão liberando para fora as substâncias que a célula produziu, ok? Vamos para os lisossomos. Sua função é realizar a digestão intracelular, ou seja, as partículas entram aqui dentro da célula, elas são abraçadas e o fato de adquirir essa substância pode, principalmente um alimento, tá? Para dentro da célula, uma molécula que vem de um alimento entra dentro da célula e forma uma cápsula aí, que a gente chama de fagossomo. Aí, o complexo de Golgi libera bolsinhas cheias de enzimas, que a gente chama de lisossomo, para soltar essas enzimas e quebrar aquele alimento, para ele depois ser, a parte boa ser utilizada como fonte de energia e o resto ser expulso para fora da célula, que a gente chama de exocitose, exo fora da célula. E aqui tem uma outra imagem também, mostrando o alimento entrando, sendo digerido, entrando, o lisossomo solta enzimas digestivas nesse alimento, ou pode ser um corpo estranho também, pode ser até um vírus, pode ser uma bactéria, e aí ele vai quebrar essa estrutura e aquilo que não for utilizado vai ser liberado para fora da célula, ou aquilo é tão importante para o funcionamento de outro órgão, ele libera e cai na corrente sanguínea para ser utilizado por outro órgão, tá bom? Mas a função dele é basicamente quebrar gorduras, tá? Vamos lá então, olha aqui, a mesma ideia, partícula alimentar entrou, uma molécula complexa, ela vai ser digerida pela bolsinha de lisossomo que sai lá do complexo de Golgi
e depois aquilo que sobrou vai sair, ou aquilo que é importante, como fonte de energia, moléculas menores de glicose, sai para o sangue circular para outra célula, tá bom? Próximo ali, peroxissomo, são pequenas vesículas que contêm enzimas com a função de degradar uma enzima chamada catalase, por exemplo, que tem a função de degradar dentro do nosso organismo a água oxigenada, que é H2O2. Sim, ela se forma dentro do nosso corpo. E aí ela se torna extremamente ácida. Então ele quebra essa molécula, a enzima que é produzida pelo peroxissomo quebra, transformando em água e moléculas de gases O2. Assim ela se dispersa, tá bom? Mitocôndria. A mitocôndria tem a função de produzir energia, tá? Portanto, a gente fala que é respiração celular, ou seja, produção de energia dentro da célula, precisando do gás oxigênio. E ocorre nessas regiões aqui das cristas mitocondriais, onde tem o acúmulo de oxigênio, e aí na presença do oxigênio, ele faz a destruição, a quebra, a separação de carbono, hidrogênio e oxigênio do açúcar, da glicose, e transforma lá em molécula de energia, que é essa molécula aqui, ó, ATP, que é a molécula que vai ser utilizada pelas outras organelas funcionarem, tá bom? Porque a glicose, ela não consegue ser aproveitada pelas outras organelas, tá? E aí precisa ser transformada nessa molécula mais simples aqui, ATP, chamada de adenosina trifosfato. Fosfato é o átomo de fósforo. Então, essa molécula que parece um palavrão aí, na verdade, ela é uma molécula mais simples, mais leve, e que as outras organelas vão conseguir utilizá-la para aproveitar os sais minerais, as vitaminas que entram e transformá-lo e produzir energia, fazer com que a célula funcione, tá bom? Esse processo todo é chamado de respiração celular. Por que respiração? Porque precisa do gás oxigênio para ocorrer essa transformação de açúcar em energia, tá? E quem faz isso é essa mitocôndria. Eu costumo falar, se para você não esquecer no vestibular, que a mitocôndria parece aquela bomba de chocolate que está lá na padaria, cheia de açúcar. Então, lembrou do açúcar? Lembrou que tem produção de energia usando a molécula de açúcar, que a gente também chama de glicose, C6H12O6. E da onde que vem a glicose? Do alimento que a gente consome, né? De carboidratos, arroz, batatas, né, mandiocas, raízes, o próprio açúcar que a gente compra, os doces, os pães, as massas de pizza, de pão, de bolo e etc. Tá bom? Das frutas também, a gente já viu essa parte, né? Onde vem os nutrientes. Eu já gravei uma aulinha dessa. Vamos lá, vacúolos. Vacúolos são bolsas cheias de água e principalmente célula vegetal para ela armazenar água na época que não chove, porque às vezes o solo está seco, ela precisa armazenar água. E na célula animal, de vez em quando aparecem umas bolsinhas que expulsam. Encheu, absorveu água e expulsou essa água pela membrana. Então a célula está liberando água, tá bom? A gente chama de vacúolo pulsátil. Não é muito comum achar isso, mas como entra muita água às vezes por osmose, né? Vai entrando porque a água está com facilidade de entrar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, então, aí se acumula muita água, a célula animal começa a expulsar. E são essas organelas bolsinhas que conseguem pegar a água e jogar para fora, tá bom? Centríolos são essas estruturas aqui que participam da divisão celular. Quando a gente faz algum machucado, quando as células estão nascendo, célula do osso, da pele, né, dos órgãos em geral,
E células, por exemplo, embrionárias, óvulos, espermatozoides, as células se dividem, mas para se dividir, esse centríolo precisa formar umas fibras de proteína e começar a atrair as organelas que estão lá dentro, metade para cada lado. E depois que o DNA se copia, ó, tá copiando aqui DNA, as partes do DNA, os cromossomos do DNA. Aí, depois que ele copiou e se reestruturou de novo, vai um lado, um para cada lado. E aí a célula se divide. E quem faz essa distribuição é o centríolo, tá bom? Por isso que ele participa da divisão celular. Diferenças entre célula animal e vegetal é bem básico. Célula vegetal tem a parede celular a mais do que animal, que não tem. Tem vacúolo, né? Os vacúolos, que são bolsas de água, para armazenar água na época que chove menos. E cloroplasto, que são bolsinhas cheias de clorofila, que é a substância que consegue absorver os raios ultravioletas do sol para que ocorra a fotossíntese, para que ela produza a glicose, tá bom? Então, nós temos essas três estruturas. Vamos por quê? Porque cloroplasto é uma organela, vacúolo é uma organela, que são típicas de células vegetais e de algas, tá bom? Que fazem fotossíntese. Então, aqui estão os cloroplastos, e é dentro dele que, na presença dele, né, que ocorre a fotossíntese através desses pedacinhos aqui que a gente chama de grano, tá bom? E o que para realizar a fotossíntese, o que é necessário? Gás carbônico do ar, mais água e sais minerais que vêm do solo, para a raiz da planta, da raiz até chegar lá na folha, onde ocorre a fotossíntese. E aí, com a clorofila absorvendo essa luminosidade, essas moléculas vão se quebrar, se agitar e vão se rearranjar numa molécula de glicose, que é o amido, que é o alimento da própria planta, para nascer novas células, para a mitocôndria delas produzirem energia para nascer cada vez mais células. Só que sobra um pouquinho de oxigênio para a atmosfera, que depois, essa mesma quantidade de oxigênio, as árvores vão reabsorver, as folhas vão reabsorver para respirar, tá bom? Vamos terminando aqui, ó. Essa teoria endossimbiótica das mitocôndrias e cloroplasto. O que que acontece? A gente vai falar de célula primitiva e, de repente, no ambiente, no processo evolutivo, as células foram adquirindo, produzindo essas substâncias aqui, clorofila, né? E produzindo mitocôndrias, as moléculas foram se rearranjando e produzindo essas duas organelas. Que daí deram uma célula com essas duas organelas capaz, com maior capacidade de desenvolvimento, de produção de energia e de produção, formação de proteínas, formação, produção do seu próprio alimento. E aí, essa célula aqui foi se diferenciando, nascendo células diferentes. E nasceram duas células diferentes. Deu origem à primeira célula animal e depois a primeira célula vegetal. Tudo bem? E aqui, qual é o equilíbrio da vida, então? O equilíbrio da vida é o ser vivo respirar através da mitocôndria, com a presença de oxigênio, as células realizarem a respiração celular para produzir o alimento, e esse alimento ser utilizado como fonte de energia para as outras organelas funcionarem. Mas da onde que vem
a matéria-prima para essa mitocôndria produzir esse ATP? Vem das clorofila, do cloroplasto, que contém bolinhas de clorofila e que realizam fotossíntese, porque o pigmento verde consegue absorver gás carbônico, consegue absorver a água do solo com vitaminas, com sais minerais e produzir a glicose e liberar o oxigênio. E aí vira um ciclo, ó. Enquanto a célula vegetal produz seu próprio alimento, que é a glicose, dentro da célula a mitocôndria vai usando para produzir o ATP para nascer novas células. Tá? E nós, animais, os outros animais invertebrados, os vertebrados, as bactérias, os fungos, a gente se alimenta desses vegetais ou de outros seres vivos que têm essa quantidade de glicose pronta no seu corpo, para as nossas mitocôndrias produzirem nossa energia, nosso ATP. Tudo bem? E todo esse processo aqui vai gerar um calor, então o nosso corpo vai ficar sempre com. O corpo do ser vivo vai produzir um calor, que é o que vai dar a temperatura corporal dele. No caso da espécie humana, a nossa temperatura é sempre constante, porque o nosso metabolismo é muito equilibrado, nós somos homeotérmicos. Nós temos um metabolismo constante, dia e noite, produzindo energia e uma quantidade de calor dentro do nosso corpo. Por que que é esse calor? É a agitação das moléculas. Monta, desmonta, monta, desmonta. Tá bom? Então eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aulinha. Aproveitem bastante e até mais. Um abraço, pessoal. Por enquanto a gente vai ficar nessas gravações. Eu vou colocar lá depois a atividade para a gente fazer, tá bom? Um abraço.